Olá, família! Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Já conectado nesta noite de quinta-feira, 5 de setembro, estamos caminhando aí dia após dia, juntos levando um momento de reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Você que sempre está conectado conosco aqui de segunda a sábado, sempre às 21h30, onde trazemos esse momento, uma pequena porção da palavra de Deus para a sua meditação. Medite na palavra, guarde no coração, porque fazendo isso, Deus tem bênçãos inefáveis para você. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos já conectados aqui, que estão sempre diariamente conosco. Deus abençoe a todos vocês. E nesta noite de quinta-feira, quente, rapaz. Goiás voltou a esquentar o negócio. Então vamos direto com o pastor João da Cruz, trazendo para todos nós a palavra de hoje. Glória a Deus. Quero agradecer ao Papai do Céu por essa quinta-feira, 5/9/2024, e a nossa graciosa oportunidade para louvar, para adorar e agradecer o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno. Você que está com a gente nesse horário, seja muito bem-vindo. E eu continuo pedindo que Deus em Cristo os abençoe ricamente nessa noite, nessa semana, para a glória dEle e para a bênção de todos. O texto bíblico da nossa reflexão hoje é 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 18. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 18, que diz assim: mas, na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muito membro, mas um só corpo. Se o olho não puder dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os essenciais. Verso 23. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais essenciais. Então, na verdade, para entender esse texto todinho e a revelação bíblica que está aqui para nós, é preciso ler do verso 12 ao 30. E depois você lê Romanos também, capítulo 12, a partir do verso 4, ou do verso 1 até o 6, e corrobora com esse texto falando sobre o corpo. Então, eu quero dar um tema aqui: vivendo como corpo. E é claro, se a gente vive como corpo, tem que andar como corpo. Ou vivendo como igreja, ou andando como igreja. E esse corpo que a Bíblia está relatando aqui, ele é formado de membros. E aqui é o corpo de Cristo, que ele é o cabeça. E como viver e andar como o corpo? Eu vou dar 3 dicas aqui. Primeiro, não negando este corpo. Essa é a primeira lição que a gente precisa colocar em prática para viver e andar como corpo. Primeiro, não negando esse corpo. Como disse aqui, porque você cabeça, você dizer que não precisa do pescoço ou do demais membros desse corpo, porque é um dependente do outro. Então você não pode negar o corpo, até porque você corre o risco de negar a Cristo. Como, pastor? Paulo estava perseguindo a igreja, né? Atos 9. E o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então,
quem perseguiu a igreja de Jesus, que é justamente esse corpo, no caso de Paulo, estava perseguindo a Cristo. Então, se você está negando o corpo, que é a igreja do Senhor, você está negando a Cristo. E foi que Jesus disse para aqueles que negarem a ele, ele disse: a todo aquele que se envergonhar de mim e me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e de seus anjos. Então, não negue o corpo, que Jesus é o cabeça. Está de acordo com a vontade santa do Senhor, que vive e anda como corpo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não preencha todos os espaços, querido. Veja bem, veja que o corpo é formado de membros. Vai saber, você talvez seu olho, seu nariz, se é a boca, se é a mão, ou só um dedinho, né? Mas isso não quer dizer que você não tem importância. Mas não queira ser todo o corpo. Como muitos estão se achando, por exemplo, gente hoje que saiu da igreja, que deixou de andar como corpo, que deixou de andar como igreja, porque Jesus não é mais o seu cabeça, e dizendo que não precisa da igreja. Não, para que igreja? E esse conceito está errado, querido. Porque precisa sim, um depende do outro. Até porque, se você ler aqui o verso 27, diz que você, fora do corpo, você é só um membro. E se você estiver ligado a alguma igreja, se você saiu, nem isso é. Só ler o verso 27. Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Se estiver ligado a alguma igreja, de verdade, algum corpo, que Jesus é o cabeça, você é membro particular. Só somos corpo junto. Então não queira preencher todos os espaços como alguns estão fazendo por aí, formando a sua própria doutrina, suas próprias regras, antibíblica e até diabólica. Então, primeiro, não negue esse corpo, né? E segundo, não preencha todos os espaços achando que você é o cara, né? Não. Cuidado que isso aí diz que toda altivez precede a ruína, toda soberba. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Precisamos sim do corpo, precisamos sim um do outro. Nós somos apenas os membros que compõem esse corpo, que formam esse corpo, que Jesus é o cabeça, um dependendo do outro. E agora a minha parte mais importante: não isolem dos demais desse corpo. Essa é a terceira parte. Não isolando os membros desse corpo. Quer dizer, sendo um individualista, um independente. Não, nós não podemos fazer isso, porque esse corpo trabalha na unidade. Esse corpo só funciona na coletividade, na comunhão. Esse é um grande problema que nós temos como servo de Deus. Eu reconheço isso. Nós não temos a unidade que Jesus orou na oração sacerdotal de João, lá no capítulo 17, verso 21. A oração de Cristo é que a gente se tornasse um. Assim como ele, o Pai e o Espírito são um. Essa unidade, ela não existe entre nós. Na prática, não. Na teoria, pode ser. E muitas vezes nós perdemos a batalha espiritual por falta dessa comunhão. E isso está tão sério que agora tem gente vivendo individualmente, achando que é a igreja. Achando que está vivendo no corpo. Contrário. Isolado, independente. E aí, aqui está perguntando, se fosse o olho todo o corpo, onde estaria o ouvido? Se o seu olho, talvez você seja o olho desse corpo, se ele fosse todo o corpo, onde estariam os outros membros?
Então, não é assim, meu querido. Não é assim que funciona. Esse não é o projeto divino. E é a vontade de Deus que nós temos que seguir. É o plano de Deus. A igreja é uma instituição divina, é uma família. Deus já fez ela com propósito. E aqui está muito claro. Depois você lê que aqui explica direitinho. Todos os membros fazem parte do corpo. Até aqueles que a gente pensa que são menos importantes. São os mais essenciais. Tem parte do nosso corpo que a gente não pode nem expor, né? Mas são de suma importância. Então, não isole nenhum membro do corpo. Primeiro, não negue esse corpo, viu? Não faça igual o Pedro, que jurou de pé junto, que não negava o seu nem corpo. Quando veio a prova, quando veio a exigência, ele não suportou e negou. Segundo, não preencha todos os passos, porque você não é super-homem, você não é tudo, você é apenas uma parte, um membro desse corpo. Depois, não isole, não seja um individualista, porque nós temos que viver na coletividade. É assim que funciona. A união faz a força e a força traz o poder. E é nesse sentido, é nessa dimensão que Deus trabalha. E nós estamos precisando entender isso. Viver como corpo, andar como corpo, viver como igreja, dependendo um do outro. E assim, e fazendo o que diz a Bíblia, honrando um ao outro. Inclusive, tendo outro superior a nós. Porque Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último. É assim que funciona na hierarquia de Deus. Aqui do homem é assim, a gente vai crescendo, né? Vai degradando, vai. E Deus vai diminuindo. Igual João Batista falou. Importa que ele cresça. A gente, diminui. É assim a viver nesse corpo que Jesus é o cabeça. Quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, pela sua família, seu trabalho, seus negócios, sua vida e todas as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que é o fundamento, que é o dono dessa igreja e que tem promessa. Esse corpo que o Senhor é o cabeça está debaixo de uma promessa de prevalecer diante de qualquer dificuldade. E eu creio nisso porque foi o Senhor que falou, o Senhor é fiel para cumprir. E na autoridade do seu nome, da palavra de Deus, eu quero nesta noite abençoar esse ouvinte querido, esse homem, esta mulher. Quero declarar que as necessidades de ordem moral, social, material, física e espiritual serão supridas pela bondade e misericórdia do Senhor. Que o Senhor alcance nessa noite jovem, criança, adolescente, todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus, que é o favor imerecido. É assim que oro, é assim que creio, e já agradeço por tudo em nome de Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe na noite desse dia, que você receba a palavra de Deus e não se quebre do corpo, nem se aparte do corpo, permaneça aí unido, porque esta é a vontade do nosso Pai. Amados, a gente vai ficando por aqui, agradecido a Deus por mais esta noite. A você que chegou por aqui e não foi inscrito, aproveite e se inscreva no canal. E lembre-se, continue orando uns pelos outros, orem por nós, porque somos carentes e necessitamos das vossas orações. Fique com Deus, se assim Ele nos permitir, a gente volta amanhã.